Oi, tudo bem? O Conselho Federal de Medicina atualizou em setembro as novas regras para a publicidade dos médicos. Com o alcance das redes sociais, é bastante importante ficar atento às novas recomendações. Sobre o assunto, eu converso com Andressa Souza da Cunha. Ela é coordenadora da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CRM Paraná e fala conosco de Curitiba. Tudo bem, Andressa? Tudo bem. Quanto tempo de estudos para fazer essa atualização nas regras da publicidade dos médicos? É um trabalho, sim, que durou mais de 3 anos, tá? Porque não é somente uma edição do CFM. Foi uma consulta a todos os conselhos regionais e demais entidades médicas e também sociedade civil. Qual foi o norteador dessas mudanças? A sociedade passa por mudanças a toda hora, isso é do próprio ser humano. E com isso a gente precisa atualizar as normas éticas, porque a gente vê essa necessidade, né? A gente não responde somente a esses marcos legais. Então, daí que veio a necessidade de atualização. Qual a melhor forma de produzir conteúdos para as redes sociais? É aconselhável que o médico ele tenha 2 perfis separados, né, da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Isso facilita com que ele consiga seguir as resoluções, as normas vigentes. Então, assim, a nova resolução, que vai valer a partir de março de 2024, ela vai, assim, flexibilizar a publicidade e propaganda médica. Vai facilitar com que o médico divulgue o seu trabalho. Mas, né, como tudo, a gente tem que ter certos parâmetros, principalmente para evitar que tenha um sensacionalismo e uma mercantilização da atuação médica. Por essas novas regras, é obrigatório o médico deixar bastante claro a especialidade dele, número do CRM, inscrição em ordens específicas, por exemplo? O médico, né, ele tem que colocar a palavra médico, seguido do seu CRM e o estado onde está. Aqui no Paraná é CRM-PR. No caso dele citar a especialidade médica, ele tem que adicionar o RQE. E para médicos que fizeram uma pós-graduação ou têm uma área de atuação, ele pode citar essa pós-graduação ou área de atuação, desde que já tenha informado o CRM de onde ele atua, né, que esteja tudo nos conformes da lei. E aí ele tem que colocar em caixa alta, não especialista. Pode mostrar o antes e o depois de um tratamento, por exemplo? Sim, vai poder mostrar o antes e depois, mas tem algumas resoluções que vão entrar para facilitar o controle, para que não seja feito de forma a ter um sensacionalismo, para que não exponha a imagem do paciente, né? E então, assim, a gente também está aguardando as normas para poder orientar melhor, porque essa resolução cabe lembrar aqui que só vai entrar em março de 2024. Então, no momento, a gente não pode fazer o antes e depois. E mostrar o depoimento, por exemplo, de celebridades, influenciadores que foram atendidos pelo médico, isso é permitido? Não tem expresso isso na resolução, essa permissão, né? O médico ele pode sim repostar nas suas redes sociais os elogios publicados dos pacientes, inclusive das celebridades. Mas a gente tem que lembrar aqui que a gente não pode replicar adjetivos, porque pode denotar um grau de superioridade, ou mesmo vai dar a entender que vai garantir um resultado, né? Então, por isso, mesmo que seja um elogio verdadeiro, genuíno, se começar a ter postagem assim muito repetitiva dos influencers, por exemplo, a gente vai investigar. Como deve ser preservada a identidade e a privacidade do paciente? Isso está no artigo 75 do Código de Ética Médico, que ele está vigente. Eu vou mostrar para vocês o Código de Ética, é esse daqui. E o capítulo 9, né, do sigilo profissional, o artigo 75, diz que é vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagem que os tornem reconhecíveis em anúncios,
profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Então eu li aqui na íntegra para ficar bem claro. E com relação ao uso de medicamentos, o que o médico pode falar sobre isso? O médico ele não pode publicar acerca dos medicamentos sem aprovação na Anvisa. E também não pode garantir os resultados, né? Acredito que maiores detalhes, acho que assim, as nuances vão ficar mais claras quando tiver a publicação do manual da Codami. E o uso de equipamentos e recursos tecnológicos, como isso pode ser divulgado? O médico tem que tomar muito cuidado quando for fazer isso, e esses equipamentos disponíveis têm que estar descritos segundo indicado pela Anvisa, tá? E o cuidado adicional para não parecer, né, quando ele está citando algum material, que ele está privilegiando o serviço dele, né, demonstrando uma capacidade privilegiada daquele serviço, senão seria até uma concorrência desleal. Como será feita a fiscalização daqui para frente? A fiscalização, igual já acontece hoje, né? Ela pode ser por busca ativa ou denúncia, em todas as mídias disponíveis e talvez as mídias futuras que vão surgir. Podem ser físicas ou mesmo virtuais. E a gente tendo conhecimento, a gente vai fazer essa fiscalização. As denúncias devem ser feitas ou encaminhadas ao CRM? A gente tem um protocolo, a pessoa pode mandar um e-mail através de protocolo@crmpr.org.br. Lembrando assim que no caso das denúncias anônimas, né, a gente vai averiguar de ofício, mas a gente não pode fornecer informações acerca dessa fiscalização. Quais as punições para quem descumprir essas novas regras? Acho que antes da gente falar de punição, né, a gente tem que ter aqui a Codami, a gente está para orientar e fiscalizar. A gente sempre orienta, né, para o colega poder corrigir. Mas caso ele não corrija e tenham assim agravantes, a gente vai iniciar uma sindicância e dependendo do que tiver, né, pode até virar um processo com as devidas penalidades. Andressa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Denilson. Um prazer enorme. Abraço a todos. Obrigado pela atenção. Até mais.